Poderoso Deus, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar, neste recinto sagrado, o dia que foi separado pelo Senhor, para que os teus adoradores estivessem reunidos para ouvir a tua palavra, para nos deleitarmos no banquete que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, nos ajude a não permitir que o inimigo tenha vez em nossa mente neste momento, em nenhum momento da nossa vida. Porque o Senhor nos criou para te adorar, não foi para adorar outro ser, porque ele já é um derrotado. E aqui não tem lugar para ele, tem lugar unicamente para o Senhor e para os teus adoradores. Portanto, Senhor, eu invoco a tua presença neste momento. Vem estar presente aqui conosco. É o que nós te suplicamos e te clamamos, em nome de Jesus. Amém. E você foi criado por Ele. Antes que você nascesse, Ele já tinha planejado você. Sabe, antes que o seu pai, a sua mãe, decidisse que você ia nascer, Deus já tinha decidido. Amém. Você não pode ter essa dúvida jamais, de que a tua existência é unicamente pela vontade de Deus. A sua existência é a minha existência. E olha o que esse texto fala. Jeremias, no livro de Jeremias 1:5, diz o seguinte, confirmando o que eu estava falando. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Nossa, isso é tremendo, irmãos. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da mãe, te santifiquei. Vocês entendem quão profundo é isso? Então, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já nos santificou. Portanto, você não foi um erro, não foi feito por acaso. Nunca pense isso. Não foi do acaso que você veio. Não foi do acaso que você existe. Você foi criatura, algo planejado por Deus, santificado para Ele e por Ele, tudo através dEle, por meio dEle, através dEle e para Ele. Eu gostaria tanto que essa igreja estivesse repleta, estivesse jovens aqui ouvindo isso também. O que mais? Vamos lá em Salmo 139. O que mais Deus diz aí para nós? Salmo 139, versos 13 ao 16. Vou esperar um pouco até que vocês encontrem. Acompanhe atentamente a leitura. Pois tu me formaste no meu interior. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quando nenhum deles ainda havia.
Olha que fantástico, maravilhoso. Eu gostaria, nós estamos falando de quê? De identidade. Identidade. Vou aqui abrir um parêntese e falar um pouco como isso é construído. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando de uma história, tá? Uma história de vida. A nossa identidade, ela é construída por experiências que nós vivenciamos desde que nós nascemos. Nas interações sociais também, nós estamos falando de crenças que nós temos, nós estamos falando de características, mas a referência da nossa identidade é a permanência e a singularidade. O que isso quer dizer? Que você é único. Durante essa construção, obviamente que existem mudanças, transformações, né? Uma vez, claro que porque nós nos desenvolvemos, nós nascemos, nós vamos desenvolvendo, nos tornamos adolescentes, adultos, e muitas coisas vão mudando, até nós conseguimos ali nos tornarmos, conseguimos entender quem realmente nós somos, com as características que nós temos. Mas que não existe ninguém igual a mim e a você. Então, existem mudanças, mas características também que permanecem, porque vão definindo quem é você e quem sou eu. E uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, experimentamos é quando nos é perguntado falar sobre nós mesmos. Vocês já perceberam isso? Quando alguém pergunta quem é você, não sei quantos já passaram aqui por um processo de testes, né, para entrar numa vaga de emprego. E aí uma psicóloga faz uma entrevista ou um teste com você. Eu já estive dos dois lados, né? Já fui entrevistada e já fui entrevistadora. E a gente costuma perguntar para aquele candidato, aquela candidata, fale de você, quem é você? E vocês já observaram que uma das coisas que nós temos mais dificuldade, se eu fosse perguntar aqui para alguém aqui, a pessoa ia ficar, eu estou assim, aí, né, pensar até a resposta vir. Não é difícil? Vocês concordam comigo? Concordam? Vocês entendem como a gente ainda está em crise de identidade? Mas a fase mais vulnerável de acontecer crise de identidade é na adolescência, porque está em desenvolvimento. Novas descobertas, são muitos hormônios ali, jorrando o cérebro, jorrando hormônios do corpo, para que a pessoa se define. E nós temos essas crises. Eu passei por crise na adolescência, crise de identidade, crise existencial, e é comum acontecer isso, certo? Mas é entender que a nossa identidade, ela é marcada pela permanência e a singularidade, que não existe ninguém igual a você, e isso é divino, isso é obra de Deus. Com as características que você tem, com as características que eu tenho, não tem ninguém igual. Você é único. Olha que lindo, que Deus perfeito. Quando a gente se volta para o que Deus faz, tudo é perfeito. E nós estivemos aqui estudando desde o Éden, e tudo que Ele fez é perfeito. Portanto, a tua origem, a vinda de você a este mundo não é nenhuma besteira, não é nenhum erro de cálculo, mas foi milimetricamente planejado, calculado a tua existência e a minha existência. Então, portanto, a partir de hoje, não tenha mais dúvida disso, de que você é único e que Deus planejou você para ser santo, para ser separado, para
Vamos agora tentar aqui entender o que Satanás fez diante do que Deus fez, perfeito como ele é, a perfeição do caráter de Deus. Lá em Gênesis diz o seguinte, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, para completar o que nós estávamos falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Confirmando, então, façamos, estava ali Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, façamos o homem. Portanto, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, não apenas fisicamente, mas no caráter. Não esqueça desse texto aqui. Mas olha o que aconteceu. Vamos para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. Amém? Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis sacerdotes, conhecedores do bem e do mal. Aqui, Satanás desconfigurou a imagem de Deus na mente de Eva. Tudo começou aí. Então Deus disse, não comereis. Ele falou assim, não é assim. Sabe por quê, Eva? Que Deus disse que não era para comer, porque se você comer, você iria ser igual a ele. Lembra do texto anterior? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus já dizendo que o que ele queria quer que nós sejamos iguais a ele, mas aqui Satanás disse para Eva, não. Porque se você comer, no dia que você comer, é porque Deus não quer que você seja igual a ele. Satanás ali distorcendo a imagem de Deus na mente de Eva. Ele é sagaz, ele é terrível. Terrível. E a partir daquele momento tudo se tornou um caos. E quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus estava dizendo que é por meu intermédio, é por mim, é para mim, e é através de mim que você é o que é. Mas existe um poema na Bíblia que é o mais conhecido, lá é o Salmo 23, todos conhecem, né? Salmo 23, verso 1 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e o quê? E nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, se esse salmo está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ali está querendo dizer que Deus está nos comparando com o quê? Com o quê? Quem é que precisa de pastor? Ovelhas. Deus ali estava dizendo que eu e você, nós somos ovelhas. E qual é uma das maiores características de uma ovelha?
Ainda não. Dependência. Dependência. Deus não disse assim, o Senhor é meu pastor. Deus não disse assim, vocês são os meus ursos. Vocês são os meus leões. Porque leão não é pastoreado. Urso não é pastoreado. Ovelha sim, ovelha é pastoreada. E um dos animais mais frágeis que existe é uma ovelhinha. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com ovelha, criar ovelha. Eu nunca criei, mas eu já vi. Elas são muito dependentes, são frágeis. Aonde coloca elas ali, elas ficam. Né? Eu lembro que teve uma vez, eu morava num bairro lá na minha cidade, como elas são tão bobinhas, né? Eu tinha uma vizinha na avenida principal, eu morava numa transversal, e ela pegou uma ovelhinha bem pequenininha para criar, e ela tinha vários cachorros também junto. E eu observava que aquela ovelhinha corria igual o cachorro, junto com eles ali, criando junto com o cachorro. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi. E a ovelha pulava igual o cachorro. Corria igual, como só faltava latir, né? Mas aquela ovelha foi crescendo. E teve um dia, eu fiquei tão chateada com aquela ovelha, fiquei com tanta raiva daquela ovelha. E teve um dia que eu fui subir na rua, ela estava solta, estava grande, né? Já tinha se tornado adulta. E a gente sabe que as ovelhas, elas têm a caixa craniana bem dura, né? A cabeça. E eu ia sozinha, um horário bem isolado do dia, eu estava sozinha subindo, e aquela ovelha veio e me atacou. Eu disse, olha, tá vendo? A ovelha, aquela ovelhinha lá. Mas, enfim, vamos voltar. Com esse texto aqui, em Gênesis, onde Satanás disse para Eva, não é assim. Não foi assim que Deus disse. Ele estava dizendo que não, você não é ovelha, você pode ser uma águia. As grandes empresas aí, elas colocam o seu símbolo de uma águia, né? A águia é um animal imponente, né? Símbolo de quê? De poder, né? De independência. A águia não é pastoreada. A águia, ela sobrevoa bem alto, né? E ali ela fica observando as suas presas. Aí Satanás diz assim, ovelha, você pode ser águia. Vai, sobe no penhasco e voa. Adeus, ovelha. E é isso que ele diz, você pode ser águia, você pode voar sozinho. Você não precisa depender de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser. Porque você não é ovelha, não. Você é águia. Mas sobe, ovelha, no penhasco para voar. Para ver o que acontece. E aí, nessa confusão toda, o que nós mais vemos é que a humanidade não sabe quem ele é até hoje. Quem é você? Quem é você nessa história? Nessa confusão. Você é ovelha? Não, você é águia. Você pode. Foi o que Satanás disse para Eva. Eva, você pode. E aí Eva caiu na tentação, comeu, desobedeceu a tentativa de achar que ela podia ser águia, encaminhar sozinha. E até hoje nós estamos vivendo numa confusão tão grande e muita gente não sabe mais o que ela é. Tentando ser tudo neste mundo, menos o que Deus tinha projetado para ela. Pessoas se desfigurando, pessoas se tornando outras coisas, menos o projeto de Deus, menos o plano de Deus. Eu busquei essa imagem, pesquisei a história, não sei se vocês já viram, mas esse jovem, ele estava planejando fazer, se eu não me engano, mais de 20 cirurgias para tentar se parecer com aquele boneco Ken. Já viram aquele boneco Ken? Sim. Conhece essa história? Sim. Eu pesquisei. Ou seja, Deus sendo
desfigurado na vida das pessoas. E eu pesquisei também a história de uma pessoa que ele foi colocado no Guinness Book, né, o livro dos recordes. Coloquei aqui no meu celular. Ele se chama Fernando Valdemara Júnior. Fernando Valdemara Júnior, conhecido como o Grande Impostor. Ele até foi inspirado e fizeram um filme. Ele é considerado por muitos historiadores um dos maiores impostores da história. Este homem nasceu em 1921 nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por assumir dezenas de identidades falsas e exercer profissões altamente especializadas sem possuir a formação necessária. Ou seja, sem frequentar a faculdade, ele falsificou diplomas e tudo começou assim. Demara cresceu em uma família que enfrentou dificuldades financeiras durante a Grande Depressão, durante a grande crise financeira que nós fomos pesquisar aí há uns anos atrás, bem lá atrás. O mundo passou por uma grande depressão, né? Não sei quantos já sabem disso. Quanto? 1909, exatamente, 29, né? 1929, onde bancos fecharam aí, né? Empresários aí fecharam as portas. E ele exatamente naquele período, ele cresceu exatamente naquele período dessa crise que aconteceu. Inteligente, carismático e com uma memória extraordinária. Ele abandonou a vida comum ainda jovem. Em vez de construir uma carreira tradicional, ele descobriu que conseguia convencer, olha só, ele descobriu que conseguia convencer as pessoas de que era alguém completamente diferente. Aqui estão algumas identidades que ele assumiu. Ele forjou, né, ser um monge, o monge benedito e trapista, professor universitário sem ter título nenhum. Ele falsificou esses títulos. Ele foi professor universitário, ele foi psicólogo, advogado, diretor de prisão, pesquisador, engenheiro, oficial militar e o mais impressionante, que foi o que levou ele para o livro dos recordes, e o mais impressionante, cirurgião da Marinha Canadense sem ter estudado medicina. Para vocês verem, né? Então, ele assumiu a identidade, isso foi lá na Guerra da Coreia, ele assumiu a identidade do médico canadense Joseph Sear e embarcou no navio de guerra canadense. Então, quando os soldados feridos chegaram ao navio, ele precisou realizar cirurgias de emergência. Sem treinamento formal, estudou rapidamente livros de cirurgia antes dos procedimentos e contou com a orientação indireta de manuais médicos. Surpreendentemente, os pacientes sobreviveram. Às operações. Bom, eu poderia fazer até cirurgia, né? Mas ninguém ia sobreviver. O que tornou sua história ainda mais extraordinária. Então, como ele conseguiu enganar tanta gente? Né? Assumindo identidades que não eram dele. Como que ele conseguiu enganar tanta gente? E aí, Demara, ele explicava seu sucesso por uma estratégia que chamava de expandir-se para o vácuo de poder. Em vez de competir com especialistas, ele assumia funções novas ou pouco fiscalizadas, onde quase ninguém conhecia exatamente o que deveria ser feito. Além disso, ele tinha excelente memória, como já foi falado, né? Aprendia muito rápido, falava com extrema confiança.
era carismático. Então, como foi que ele foi descoberto? Estão curiosos, né? Eu também fiquei bastante curiosa. Como foi que ele foi descoberto? A sua identidade acabou sendo revelada quando a mãe do verdadeiro médico viu uma reportagem com sua fotografia e percebeu que aquele homem não era seu filho. Curiosamente, a Marinha canadense decidiu não processá-lo, principalmente porque os pacientes haviam sobrevivido e ele não parecia ter agido por maldade deliberada naquele episódio. Mas ele foi preso. A polícia pegou o Demar ali naquela... Ele estava numa entrevista, né, com a mãe do verdadeiro médico, mas ele foi preso. E ele morreu em 1982 com complicações relacionadas ao diabetes e insuficiência cardíaca. Então vejam, meus queridos, não adianta. Então, não adianta você tentar assumir algo, uma identidade com alguém que não seja você. Porque em algum momento você mesmo vai se confrontar consigo mesmo e muitas crises irão surgir. E quando o homem não sabe quem é Deus, ele não sabe quem ele é. Quanto menos eu sei de Deus, menos eu sei de mim mesmo. Por quê? Deus disse lá, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não adianta que a minha vida, o que eu sou, está 100% relacionado com Deus, com o nosso Deus. Então, pare de dizer por aí que você não é o que Deus diz que você é. Porque foi assim que Satanás disse. Não foi isso. Não é isso, Eva. Não é isso. Pode comer da árvore que você vai ser muito mais, você vai ser igual a ele. Quando Deus disse que você já era igual a ele. Quando Deus disse que você já era a imagem e semelhança dele. E você é. E eu sou. Mesmo depois de muitos anos de pecado. Então, paremos de nos confundir. Paremos de achar que nós podemos ser outras pessoas. Paremos de acharmos que nós podemos assumir o papel de outras pessoas enquanto Deus deu um papel importante para você neste mundo, que é de participar da maior obra da história deste mundo. Qual é? A pregação do Evangelho. Falar desse amor que nós acabamos de ouvir aqui através da música. Sabe, os jovens foram comprados por preço infinito pelo próprio sangue do Filho de Deus. Considere o sacrifício do Pai ao permitir que seu filho fizesse esse sacrifício. Aceite esse sacrifício. Aceite esse amor. Considere o que Cristo renunciou ao deixar as cortes do céu e o trono real, a fim de dar a vida em sacrifício diário pelas pessoas. Ele sofreu desonra e maus tratos, suportou todos os insultos e zombarias que homens ímpios lançaram sobre ele. Não sei quantos conseguem entender isso aqui. Sabe por quê? Porque ele também morreu para curar o seu sofrimento. Não importa o seu sofrimento, você ainda é imagem e semelhança de Deus. Ele morreu, ele também morreu para curar você e curar mim também. Os meus pecados são as coisas erradas que você faz. Os pecados são as coisas erradas que você faz. Que coisas erradas são essas? Automutilação, controle, bullying, aborto, fofoca, vergonha, pornografia, ódio, culpa, raiva, drogas e etc.
sofrimento, as coisas erradas que fazem a você. E nós já lemos em Isaías 53:11. Vamos lá, Isaías 53:11. E essas coisas erradas que fazem a você, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E os Salmos, Isaías 53 descreve todo o sofrimento de Cristo. E Jesus experimentou tudo que você sofreu e ainda sofre, ele experimentou. E os versos 4 em diante que falam o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A luta para renunciar à sua vontade, Jesus passou. Lá no Getsêmani, Jesus sofreu o peso do pecado quando ele orou: Senhor, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Mas ele suportou. E ele disse: que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E ele suportou o abandono, suportou traição, suportou abuso físico, suportou vergonha e humilhação, abuso verbal, psicológico, tentação, rejeição, tratamento injusto. Tudo isso ele suportou para que eu e você pudéssemos ser curados. Amém? Glória a Deus. Que lindo. Sabe, irmãos, ao ser concluído o seu ministério terrestre, sofreu a morte de cruz. Considere seus sofrimentos na cruz, os cravos pregados nas mãos e nos pés, a zombaria e os insultos dos que vieram salvar, o ocultamento do rosto do Pai. Mas foi por meio de tudo isso que Cristo tornou possível a todos quantos desejarem possuir a vida que se compara com a de Deus. Foi através disso que foi possível nós estarmos hoje esperando aquele glorioso dia. Vamos lá para Jeremias capítulo 31. De 31 a 34. Jeremias capítulo 31 a 34. Amém? Amém. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Nossa identidade pessoal, ela é preservada na ressurreição. O espírito, o caráter do homem volta a Deus para ser preservado. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando novamente o fôlego de vida
e ordenando que os ossos secos vivam. Aparecerá da mesma forma, mas estará isenta de doenças e de todo defeito. Essa é a nossa identidade. Sabe, um dia, no último dia, ele os ressuscitará como uma parte de si mesmo. Ele quem? Deus, Cristo tornou-se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar-nos um com Ele em divindade. Um com Cristo em divindade. Sabe, e um dia, tudo que nós vimos aqui essa semana, doenças mentais, feridas abertas, traumas, nesse grande dia nós seremos libertados de tudo isso. Amém. Tudo que nós passamos ao longo da nossa existência aqui neste mundo, os traumas que marcaram a nossa vida, eles nos acorrentam e insistem em nos deixar presos ao passado. E muitos dos nossos comportamentos, das nossas reações, elas trazem memórias que ficaram lá no passado e ficamos acorrentados com isso. Mas Deus, o que Ele mais deseja é nos libertar dessas algemas, dessas correntes. Mas mesmo que até aquele dia ainda não estivermos totalmente libertados, nós seremos livres. 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 Porque quando entrarmos no céu, chegará o dia, esse dia está chegando, onde nós iremos nos reconhecer quando nós abraçarmos Jesus. Sabe, quando você se encontrar com Cristo, você vai ver, olhar para o rosto dele e vai se identificar. Eu sou assim, eu sou irmão, nós somos irmãos. Que maravilha, que promessa. E eu queria fazer um apelo para você, nós já chegamos ao final. Nós ainda temos um pouco de tempo ainda, até Jesus voltar. Mas falta muito pouco. Até esse dia chegar, eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu não sei quando, hoje à tarde nós iremos ainda nos encontrar. Creio eu espero que todos estejam aqui. Mas eu não sei se nós iremos nos ver novamente. Mas eu quero dizer o seguinte: não permita jamais, daqui para frente, deixar que o inimigo tente colocar na sua mente que não é possível, que você não é o que Deus diz que você é. Não permita isso. Nunca esqueça que o que Deus disse lá no começo ainda é real. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que você é. É isso que Deus diz que você é. E você não é águia. Você é ovelha. Eu sou ovelha. Porque Deus quer que nós dependamos dele. Porque na tentativa de ser águia, nós acabamos correndo o risco, o erro de cometer atrocidades, como nós mostramos na imagem aqui. Pessoas se desfigurando, pessoas se tornando na sua aparência de animais, porque elas vivem em crise sem saber quem elas são, sem saber quem são, porque sem saber quem Deus é. Como eu falei, quanto menos sabemos de Deus, menos sabemos quem nós somos. A Judete vai cantar uma música agora. E confirme essa aliança, confirme esse pacto com Ele, com Deus, de agora em diante, você lutar através de um relacionamento mais íntimo com Deus, de você se tornar cada vez mais parecido com Ele, porque antes de chegarmos ao céu, nós precisamos viver esse céu ainda aqui, e um dia nós iremos subir com Ele. Amém? E ao ser cantada essa música, se levante, mostrando para Deus que você reconhece, que você aceita ser parecido com Ele.
Aí eu queria chamar você aqui à frente para nós orarmos juntos, unidos. Se a igreja conhecer, pode estar cantando juntos, que é uma canção bem antiga, com o mesmo sentido. E eu tenho cantado com a minha alma essa canção, porque encheu o meu coração e é o meu desejo, que seja o desejo da igreja também. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virá para resgatar-nos, filhos meus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido. O mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direita. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido, meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não perecer. Eu posso ver ao meu redor que não insiste em tomar meu coração, mas tua mão
estar com Ele. Nós ainda temos um pouco de tempo de lutas, de provações, de dificuldades, mas não desanime, não desista. Andemos caminhando na luta, mas nós só iremos conseguir vencer se nós nos tornarmos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não iremos conseguir. Lembre-se, por ele, através dele e para ele. Foi para isso que você e eu fomos criados. Vamos orar. Poderoso Deus, nós queremos neste momento agradecer. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará em nossa vida e por nós, Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Muitas vezes nós temos duvidado desse amor. Perdoa, Pai. Muitas vezes nós temos olhado para nós e não temos visto, Senhor, a Tua imagem. Estamos permitindo muitas vezes que a confusão em nossa mente não deixa vermos, ó Pai, o Teu caráter em nós. Porque às vezes quando nós olhamos para nós e achamos que não é bom, nós vamos buscar algo lá fora para completar. Mas quando nós olhamos e vemos que é muito bom, nós não precisamos mais de nada. Porque o Senhor tem nos dado tudo, o Senhor disponibiliza tudo para nós. O Senhor tem tudo para nos dar. E completando isso, o Senhor preparou o céu. E esse céu nos aguarda. Enquanto isso não chega, ajudamos a viver esse céu aqui, na terra, compartilhando esse amor com as pessoas. Amém. Vivendo experiências fantásticas contigo. Aprofundando na experiência, na comunhão com o Senhor. Amém. Pregando para as pessoas, as pessoas que nós entramos em contato. Então nos ajuda a viver esse céu ainda aqui. Para que naquele grande dia nós possamos estar juntos, compartilhando o mesmo banquete, nos confraternizando, nos abraçando, felizes porque nós encontramos nossos queridos lá. Amém. Venha continuar com ele o restante deste dia. Nos leva agora em paz nos nossos lares, seja com cada pessoa, com cada irmão, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.